consciência, mente e memória. O que diferencia cada uma e como funcionam? Consciência, mente e memória são palavras usadas todos os dias, mas raramente compreendidas de verdade. Dizemos eu penso, eu lembro, eu sinto, como se tudo viesse do mesmo lugar. Mas quando olhamos com atenção, percebemos que estamos misturando níveis diferentes da experiência humana. Entender essa diferença não é apenas filosofia, é compreender quem você é e o que pode existir além do corpo. A mente é o primeiro nível visível. Ela é o mecanismo do pensamento. É onde surgem ideias, análises, julgamentos, comparações, projeções de futuro e lembranças do passado. A mente vive no tempo. Ela raramente está no agora. Quando você se preocupa com algo que ainda não aconteceu ou revive algo que já passou, é a mente operando. Ela é uma ferramenta poderosa, mas também instável. Quando não é observada, a mente cria ansiedade, medo, culpa e sofrimento. Ainda assim, ela não é quem você é, ela é algo que você usa. A memória é diferente da mente. A memória não pensa, ela armazena, é um arquivo vivo que guarda experiências, aprendizados, traumas, condicionamentos e histórias pessoais. É a memória que sustenta a identidade social, seu nome, sua profissão, sua biografia, suas crenças, mas aqui existe um ponto crucial. A memória pode falhar ou desaparecer e ainda assim a pessoa continua consciente. Casos de amnésia profunda mostram isso com clareza. A pessoa pode não lembrar quem é, mas continua percebendo o mundo, sentindo presença, experimentando o agora. Isso prova que memória não é consciência. E então chegamos à consciência. A consciência não pensa, não julga e não armazena. Ela observa. É o campo onde pensamentos aparecem. É aquilo que percebe a mente funcionando. Quando você percebe que está com raiva, quem percebe não é a raiva. Quando você nota um pensamento surgindo e desaparecendo, algo precisa estar presente antes e depois dele. Esse algo é a consciência. A ciência moderna ainda não conseguiu localizar a consciência no cérebro. Exames mostram atividade elétrica, conexões neurais, áreas ativadas, mas nenhuma delas explica por que existe experiência subjetiva. Por que existe sensação? Por que existe o fato de estar consciente? Esse mistério é conhecido como o problema difícil da consciência. Não é falta de tecnologia, é uma limitação conceitual. A consciência não se comporta como um objeto. Tradições antigas já faziam essa distinção há milhares de anos. No misticismo oriental, a mente é vista como uma ferramenta, a memória como um acúmulo de experiências e a consciência como a essência. No hermetismo, ela é o princípio observador. No budismo, a natureza desperta. No hinduísmo, o Atman, nomes diferentes para a mesma percepção fundamental. A consciência não é criada pela mente. A mente surge dentro da consciência. Isso nos leva à pergunta mais profunda de todas: a consciência continua após a morte do corpo físico? Se a consciência fosse apenas um produto do cérebro, ela deveria desaparecer quando o cérebro para. Mas há fenômenos que desafiam essa ideia simples. Experiências de quase morte relatam estados de lucidez extrema, em momentos em que a atividade cerebral é mínima ou inexistente. Pessoas descrevem percepção clara, sensação de expansão, ausência de tempo e identidade além do corpo. Além disso, há registros documentados de crianças pequenas que relatam memórias detalhadas de vidas anteriores, sem influência cultural compatível. Embora controversos, esses casos apresentam padrões recorrentes em diferentes partes do mundo. Mesmo que não sejam provas definitivas, eles levantam
uma pergunta honesta. E se o cérebro não for a origem da consciência, mas apenas um receptor ou filtro, alguns físicos e neurocientistas começam a considerar essa possibilidade. A ideia de que a consciência pode ser um campo fundamental da realidade, assim como o espaço e o tempo. Nesse modelo, o cérebro funcionaria como uma interface. Quando o corpo morre, a interface se dissolve, mas o campo permanece. A mente se silencia, a memória pessoal se desfaz, mas a consciência continua como presença. Talvez seja por isso que estados profundos de meditação relatam sensação de eternidade, ausência de forma e paz absoluta. Não seria algo novo sendo criado, mas algo antigo sendo lembrado. Quando o ruído da mente diminui, a consciência se revela. Entender a diferença entre mente, memória e consciência muda tudo. Você deixa de se confundir com pensamentos passageiros. O peso do passado perde força. O medo do futuro diminui. Até o medo da morte começa a se transformar. A pergunta deixa de ser o que acontece depois da morte e passa a ser quem está consciente agora. E se essa reflexão fez sentido para você, não pare aqui. Continue investigando, continue questionando. Este canal existe exatamente para explorar as perguntas que atravessam gerações, culturas e civilizações. Inscreva-se e acompanhe os próximos conteúdos, porque nos próximos episódios vamos aprofundar ainda mais os mistérios da consciência, da existência e da realidade, que vai muito além da matéria. O próximo vídeo pode mudar definitivamente a forma como você enxerga quem você é e o que realmente significa estar vivo.